Olá, eu, José Augusto da França e o colega Gabriel Donadel Dallagnol, vamos apresentar o trabalho sobre banco de dados nas nuvens. Antes de iniciarmos a nossa apresentação propriamente dita, gostaríamos de mostrar como o trabalho foi dividido. Separamos o trabalho em 4 tópicos: o que é, para que serve, quais as implicações e provedores. Vamos então para o primeiro tópico. Começamos então pelos conceitos fundamentais e as definições do que são bancos de dados nas nuvens. Para que possamos entender em sua completude o que abrange os bancos de dados nas nuvens, é necessário primeiro revisitarmos o conceito de cloud computing, que se refere a uma gama de camadas tecnológicas que permitem armazenar e acessar os dados via internet. Basicamente, toda a parte de infraestrutura de TI, sendo essas servidores, bancos de dados, armazenamento de arquivos, entre outros, deixa de estar alocada dentro da empresa e essa passa a utilizar a infraestrutura de um fornecedor de serviços. Sendo assim, a computação na nuvem permite que organizações utilizem sistemas e equipamentos de forma remota, como um serviço, pagando apenas pelo que foi utilizado, ao invés de ter que instalar as máquinas e softwares de maneira interna, tendo que se preocupar com seus próprios servidores bare metals. Agora que definimos o conceito de cloud computing, podemos de fato falar sobre os bancos de dados nas nuvens. Basicamente, existem dois modelos principais de bancos de dados nas nuvens: o tradicional e os bancos de dados como serviço. A efeito didático, nessa apresentação, iremos apenas tratar sobre esses dois modelos. Quanto ao modelo tradicional, pode-se dizer que é muito semelhante a um banco de dados gerenciado internamente da organização, exceto para o provisionamento de infraestrutura. Nesse caso, uma organização compra o espaço de máquina virtual de um provedor de serviço de nuvem e o banco de dados é implementado nesse serviço de nuvem. Cabe aos desenvolvedores da organização usarem um modelo de DevOps ou uma equipe de TI tradicional para controlar os bancos de dados. Vale lembrar que nesse tipo de modelo, a organização que é responsável pela supervisão e o gerenciamento dos bancos de dados. Em outras palavras, o modelo tradicional de banco de dados nas nuvens nada mais é do que uma máquina que, ao invés de estar alocada dentro da empresa, está alocada de maneira virtual dentro dessa grande provedora de serviços. Em se tratando dos DBAS, ou ainda banco de dados como serviço, pode-se dizer que a organização contrata um provedor de serviços de nuvem por meio de um serviço de assinatura baseado em taxas. Atualmente no mercado, existem várias soluções que se encaixam nesse modelo, como o famosíssimo Amazon Aurora ou ainda o Cloud Firestore do Google. Porém, vamos entrar em maiores detalhes sobre cada um desses provedores de serviço no tópico 4. Voltando aos DBAS, normalmente, ao contratar esse tipo de serviço, o provedor oferece uma variedade de tarefas operacionais, sendo elas de manutenção, administrativas e de gerenciamento de banco de dados em tempo real para o usuário final. O banco de dados ele é executado na infraestrutura do provedor de serviços, sendo uma das principais diferenças dos bancos de dados locais. Esse modelo de uso geral ele inclui a automação de áreas de provisionamento, backup, dimensionamento, alta disponibilidade, segurança, patches e monitoramento de integridade. O modelo de DBAS fornece às organizações o melhor valor, permitindo que elas usem o gerenciamento de bancos de dados terceirizado, otimizado para automatização de software, em vez de ter que contratar e gerenciar especialistas em bancos de dados internos, sendo assim um gasto a menos para a empresa. Certo. E para que serve e quais as finalidades de um banco de dados nas nuvens? Bom, um banco de dados nas nuvens, ele tem exatamente a mesma finalidade de um banco de dados local, que é armazenar informação. Essa é a finalidade de um banco de dados. O que acontece é que, em determinadas situações, um banco de dados nas nuvens tem vantagens sobre o banco local. Então, por exemplo, uma organização que opte por usar banco de dados nas nuvens não vai ter gastos relacionados à estrutura física, hardware físico, para a finalidade de banco de dados. Claro, junto com esses gastos de estrutura, vem os profissionais que vão dar manutenção, vem toda uma série de preocupações que a organização precisa ter, que utilizando o serviço de banco de dados nas nuvens, ela não vai precisar se preocupar. Então essas e outras vantagens a gente vai abordar agora no próximo tópico, que é o tópico 3,
quais as implicações, vantagens, desvantagens e impacto da tecnologia. Vamos lá. Então, falando sobre as vantagens, já que a gente já estava conversando sobre isso no tópico anterior, o primeiro delas é a infraestrutura, é isso que a gente comentou, que não é mais necessário a aquisição de um espaço físico, a alocação de um espaço físico, de hardware, de profissionais que façam a manutenção desse hardware. Então, isso quando você contrata um serviço de cloud, você abstrai, você não precisa se preocupar porque esse custo ele é do provedor. Outro ponto importante, uma vantagem também, é a escalabilidade. Então a gente consegue escalar com muito mais facilidade. A gente consegue alterar, por exemplo, o tamanho dessa nossa estrutura, dessa nossa infraestrutura que a gente gerou com facilidade. Assim, diferente do banco de dados locais, que a gente teria que fazer a aquisição do novo hardware, fazer a instalação, no cloud isso já está disponível, a gente só precisa contratar. E de modo geral, a implementação disso também é muito simples, é feito automaticamente. Então, vamos supor que eu queira mais desempenho, eu queira mais qualquer outro requisito que você queira, é fácil de ser contratado. Também aqui na questão da escalabilidade, também acho que pode ser interessante a gente colocar sobre a questão de localidade, né? O cloud justamente, trabalhar com banco de dados em cloud justamente possibilitou a gente ter esse banco, por exemplo, onde a gente quiser. Se o nosso cliente, por exemplo, é dos Estados Unidos, a gente pode ter um banco lá e a conexão para o cliente vai ser muito mais rápida do que se fosse uma conexão com um banco que estivesse em qualquer outra parte do mundo, porque está mais próximo dele, né? Próximo ponto que a gente vai abordar é segurança. E segurança é um ponto que ele é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, porque como isso está lá na nuvem, você já não tem tanto controle assim, você você meio que confia, né, no contratante, no provedor, mas de certa forma também é bom porque você não precisa se preocupar com mais uma coisa, então você consegue destinar mais tempo a pensar no teu produto e não a pensar nessas coisas que norteiam a disponibilização do teu produto para o cliente. Nos modelos as a service a gente tem uma série de serviços extras que a gente consegue utilizar, então é um ponto muito legal e a gente vai ver depois ele como desvantagem também quando a gente for falar sobre isso. O último ponto que a gente vai abordar então é a confiabilidade. É muito mais fácil que, por exemplo, eu com um banco local tenha uma queda de energia e não consiga deixar esse serviço disponível para o meu cliente do que, por exemplo, a AWS. Então a Amazon é muito mais confiável nesse sentido do que eu. Então confiabilidade é um ponto importante para a gente destacar como vantagem dos bancos de dados das nuvens. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens, e o primeiro ponto que a gente colocou foi a segurança, como a gente citou anteriormente. E por que é uma desvantagem também? Porque agora não depende mais da gente, né? Tá sobre os cuidados da empresa que a gente contratou, do provedor. A gente, claro, sabe que essas empresas levam segurança muito a sério, mas mesmo assim a gente sabe também que todo o sistema ele está suscetível a ter falhas, e as falhas também são de segurança, então esse é um ponto, uma desvantagem, né, de ter lá. Outra desvantagem que a gente vê é o preço. Apesar desses grandes provedores, grandes players, cobrarem pelo uso, que isso é muito bom, se você usa pouco, então você não vai pagar o mesmo preço que um cara que usa muito, para algumas arquiteturas esse valor pode ser bem elevado. Então, o preço, nesse caso, pelo uso, pode ser um valor um pouco elevado para quem, às vezes, principalmente está começando e não está naquele nível que consegue usar o free tier, no caso, um teste, como a AWS tem, e aí acaba tendo que pagar um pouquinho e esse valor sai elevado. Mas comparado a ter uma arquitetura local ali, uma infraestrutura local, acaba sendo mais vantajoso. E o terceiro ponto de desvantagem, ele é a conexão, né? Então, por exemplo, se você tem um banco local, você tem um mercadinho, por exemplo, como exemplo, e você só precisa registrar ali os preços e as coisas, acaba que você ter um banco nas nuvens não faz muito sentido, porque toda a informação está local, você não precisa que alguém acesse isso de fora, e aí você depende da internet para enviar, e aí usando ali um banco local é muito mais fácil do que você ter que ter essa comunicação de vai e volta, deu certo, não deu, prevenção de falhas, etc. Então é uma desvantagem, você tem que estar sempre conectado para ter acesso a esses dados nas nuvens, né?
Vamos falar agora um pouco sobre os provedores de serviço, abordando quais são os principais players no mercado de cloud computing. Quando a gente fala dos principais provedores de bancos de dados nas nuvens, a gente acaba se deparando com os mesmos principais provedores de cloud computing, na verdade, porque uma coisa é derivada da outra. Os, os maiores players de cloud computing já têm toda a estrutura, um dos serviços que eles oferecem é a questão dos bancos de dados nas nuvens. Por isso que a gente vê nomes tão famosos aqui nessa lista, como por exemplo a AWS, que possui hoje em dia grande parte do mercado é dominado pela AWS. A gente tem também Google Cloud Platform, onde é disponibilizado, além da questão do banco de dados, todos os outros serviços do Google, todas as APIs do Google, tudo através da mesma plataforma. A gente tem o Oracle Cloud, inclusive alguns serviços brasileiros estão hospedados no Oracle Cloud. E quando eu falo serviços brasileiros, eu digo relacionados ao governo mesmo. Inclusive o TSE teria fechado um acordo com a Oracle no valor de 26 milhões de reais no começo de março desse ano. Isso, inclusive, tá causando alguns problemas na justiça pelo fato dos TSE não ter aberto uma licitação. Eles afirmaram que o único provedor que oferecia o Oracle Cloud seria a Oracle, né? Então não haveria necessidade de licitações. Isso é um dos problemas que está acontecendo no Brasil e eles, inclusive, tem culpado um serviço da Oracle como a possível causa dos problemas no domingo de eleição que acabou de se passar. Além disso, a gente tem o Alibaba Cloud, que é mais comum na parte da Ásia. Então a gente tem o WeChat, por exemplo, hospedado no Alibaba Cloud. A gente tem o Microsoft Azure. Além disso, a gente também tem o IBM Cloud, que não é tão famoso, mas ainda é bastante utilizado. Quando a gente vai falar de market share, é importante a gente tomar uma nota que os dados que a gente está mostrando aqui são referentes a toda a infraestrutura de cloud, né? E não apenas relacionada aos bancos de dados nas nuvens. Mas isso se deve ao fator de essas informações serem publicadas só por cada uma das empresas, né? Então é muito difícil a gente conseguir avaliar num escopo fechado apenas dos bancos de dados nas nuvens. A gente não teria como fazer essa avaliação agora no primeiro momento. Porém, avaliar a infraestrutura de cloud e qual o market share que cada uma dessas empresas domina já dá uma boa noção para a gente de quem que são as maiores dentro dessa área. Em primeiro lugar, a gente tem a famosíssima AWS, né? Como eu havia citado anteriormente. Os clientes deles, a gente pode listar aqui Netflix, Twitch, LinkedIn, Facebook, a própria BBC ainda. A gente tem Baidu, ESPN, a Adobe, o Twitter também. Esses seriam alguns dos maiores clientes da AWS, que domina o mercado com 33% dos serviços sendo hospedados dentro da sua plataforma, né? Agora, quanto a Azure, que da Microsoft, a gente tem outra gigante também, que é o eBay. O eBay utiliza a parte de cloud da Azure. A gente tem Boeing, Samsung, a própria BMW também utiliza Azure. Então, esses seriam alguns dos maiores clientes da Azure. Quanto ao Google Cloud, a gente teria a Verizon, a gente teria também a SAP, super famosa, a própria Intel, algumas divisões do Yahoo também, e esses seriam os principais clientes. Ah, dali para frente, a gente tem fatias menores do mercado que seriam destinados, por exemplo, ao Alibaba Cloud, que, como eu falei, a maior parte dos clientes estão estão no lado oriental do mundo. E realmente esse é um outro fator que tem que se levar em conta, que é o público-alvo, né? Se o seu público-alvo
está primariamente numa geolocalização, digamos, na Ásia, faz muito mais sentido eu contratar um serviço de uma Alibaba Cloud, porque o tempo de latência para os meus serviços vai ser muito menor. Então a gente tem ali ainda Alibaba Cloud, IBM Cloud, Salesforce, Tenant. A gente pode observar ali em último colocado dessa lista a Oracle, também com uma pequena fatia do mercado de 2%, mas isso ainda são bilhões de dólares, né? Falando agora um pouquinho de comparação de preços, né? E aqui nessa tabela eu mostro a comparação de preços entre 4 serviços, mas a gente vai focar primariamente nos serviços da Amazon, da Azure e do Google Cloud. Tanto a Amazon quanto a Azure, nesse caso aqui, a gente está falando de preços para o MariaDB, e no Google Cloud a gente fala em preços para o MySQL. Mas a primeira coisa que a gente pode notar, independente do tamanho da máquina, a gente pode ver que os valores são bem parecidos. Tudo bem que o Google Cloud é um pouquinho mais elevado, principalmente quando a gente começa a ter ali máquinas de uso mais geral, que começa a ficar um pouco mais caro e começa a se distanciar o preço em relação à Azure. A Azure, em princípio, tem os melhores preços, mas a comparação legal de ser feita aqui é aos custos de a gente ter uma infraestrutura dessa dentro da empresa. E essa é uma das principais vantagens, assim, que a computação, que os bancos de dados nas nuvens permitiram, né? Para pequenas empresas, empresas que estão começando, não terem que adquirir toda uma infraestrutura para rodar apenas um servidor onde tenha lá no seu Docker o seu banco de dados. Além disso, seja lá um back-end ou alguma coisa que eles precisam fazer. Mas essa aqui é a inovação, né? Então hoje em dia a gente fala tanto de startups que começam muito rápido, né? A gente tem lá as Lean Startups e elas se beneficiam muito dessas gigantes do cloud computing, sendo que então, por exemplo, em uma máquina ali que tenha 20 gigas de memória e 4 vCPUs, a pessoa consegue pagar apenas 40 centavos de dólar por hora e que o custo envolvido para ter isso na empresa seria muito mais elevado. Então, acho que para fechar a apresentação de hoje, é esse o ponto que fica, né, da inovação e de realmente como os provedores de serviços na nuvem conseguiram facilitar para pequenas empresas começando no mercado. Agradeço a todos e por hoje era isso.